Seja bem-vindo a mais uma aula no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes e você está no Biolodúvidas Pré-Vestibular, um curso extensivo de Biologia para quem vai tentar vestibular no ano 2017, seja qual curso for, medicina, enfermagem, isso não me interessa. Aqui, brother, é o seguinte, assista minhas aulas que eu garanto que você vai gabaritar qualquer prova de biologia que você vai assistir. Se você é novo na casa, não esquece aí de ir logo se inscrevendo no meu canal. Meu canal também oferece aulas de biologia para o ensino superior. E se você já está comigo aí desde primórdios do início do canal, ou está comigo também nesse curso, também vai logo aí deixando o seu like para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre hormônios vegetais. Pelo incrível que pareça, vegetais também possuem hormônios. E quando cobra hormônios em provas de vestibular, acaba sendo uma coisa bem objetiva, basicamente a função do hormônio. Eu podia dar essa aula aqui em 1 minuto dizendo só a função de cada um dos hormônios, mas eu quero fazer algo diferente, quero falar um pouquinho mais acerca deles. Então, pega aí a tua caneta, o teu caderno, porque tu vai anotar algumas coisas e sem mais enrolação, puxa a vinheta Charles Darwin. Patrick, eu não sei nem a função dos meus hormônios, como é que eu vou saber a função dos hormônios de um vegetal e de um outro animal? De outro animal não, de um outro ser vivo. Patrick, enfim, o que é um hormônio? Gente, hormônios são proteínas ou são aminoácidos. Existem alguns hormônios que são lipídios, mas a função de um hormônio, em termos gerais, antes mesmo de eu colocar aqui qualquer tópico, é que os hormônios eles são muito importantes para o metabolismo. Seja qual for o metabolismo, crescimento, desenvolvimento, reprodução, tudo vai depender dos hormônios que aquele organismo produz. Nós, humanos, temos diversos hormônios, só que os nossos hormônios, eles são produzidos por glândulas. As glândulas produzem os hormônios. Aí tem hormônios que ajudam no caso, a ativar a produção de um outro hormônio, tem hormônio que ele vai atuar diretamente em um órgão, enfim. Numa aula sobre o sistema endócrino, que você estuda os hormônios humanos, você sabe a função de cada um deles. Com a planta é um pouquinho semelhante. Tem, no caso, a estrutura que vai produzir esse hormônio e o que o hormônio faz. Simples assim. O que é que você tem que saber basicamente? Só repetindo, o nome do hormônio e a sua função. Só isso. Então vamos lá. Sem mais delongas, para poder se situar aqui no debate. O crescimento, o desenvolvimento dos vegetais são controlados por fatores ambientais externos, como por exemplo, a luz, a água e a temperatura internos. Os principais fatores internos, olha só, externos, água, luz, telefone. Entendeu? É água, luz e temperatura. São fatores externos que influenciam o desenvolvimento do vegetal. E os fatores internos são os hormônios, ou também chamados de fito-hormônios, que, através de sinais químicos, controlam o metabolismo do vegetal. Eles são produzidos em diferentes partes do corpo do vegetal e não em glândulas específicas, como ocorre com os animais. A mesma coisa que eu falei no início da aula agora há pouco. Então tá aqui, ó, a questão do amadurecimento do fruto, a questão do próprio desenvolvimento do fruto, a questão do crescimento do vegetal, a questão do vegetal estar adaptado a uma situação que está muito quente, a uma situação que está muito frio, se ele perde água, se ele consome mais água, a questão da queda das flores, tudo isso aí está ligado aos hormônios. Então vamos lá. Os hormônios vegetais são também chamados de fito-hormônios. Em geral, atuam em conjunto na regulação do metabolismo vegetal. Aí vai ter 5 tipos de hormônios. Vai ter as alcinas, vai ter as citocininas, vai ter a giberilina, vai ter o ácido abscísico e vai ter o gás etileno. Tá vendo? Eu sei decorado, brother. Você também vai saber isso aí. Você conheça é o hormônio que eu chamo de alcinas, ou também chamado de AIA ou ácido indolacético. É um dos principais hormônios que promove o alongamento vegetal.
Olha só, o crescimento do vegetal ele pode se dar por dois fatores, ou por alongamento, as células se alongam, ou por mitoses. Aqui no caso das alcinas, elas promovem, vou colocar aqui o tópico, mas ela promove a questão do alongamento vegetal, beleza? Então é muito importante para o crescimento da planta. Brother, as alcinas são tão importantes porque basicamente todo e qualquer hormônio que eu vou citar daqui a pouco, todos dependem da alcina. Quais são os efeitos da alcina? Mas antes, qual é o local de sua síntese? Onde é que ela está sendo produzida? Anote aí, no meristema apical. Meristemas são células indiferenciadas. Calma, o que é uma célula indiferenciada? É como se fosse uma célula tronco humana. Patrick, o que é uma célula-tronco? Bom, deixa eu explicar. É uma célula que tem a capacidade de originar outras células. Pronto, o meristema é isso. Células meristemáticas são células que originam outras células. Esses hormônios aí, eles são feitos por essas células, no caso apicais, que ficam nas pontas. Meristema caulinar, primórdios foliares, folhas jovens e sementes em desenvolvimento. São os lugares de síntese desse hormônio. Quais são os seus efeitos, sendo que eu já falei que é o alongamento vegetal, mas de um modo mais detalhado, quais são os seus efeitos? Se liga, a dominância apical, que no caso o ápice caulinar produz uma quantidade de alcina que inibe o crescimento das gemas laterais. Quando este é podado, a gema lateral se desenvolve formando novos ramos. Olha só, como o local de síntese das alcinas são geralmente regiões apicais, quando eu corto a raiz, pode impossibilitar o crescimento de outra parte da planta. Quando eu corto o caule, pode possibilitar a inibição do crescimento de outra parte da planta. Aqui em questão é o seguinte, o ápice caulinar produz uma quantidade de alcina que inibe o crescimento das gemas laterais. Então, o ápice da planta, ela produz o hormônio para inibir o crescimento das gemas laterais, para a planta não crescer de modo extensivo, apenas de comprimento. Quando este é podado, quando poda o vegetal, as gemas laterais se desenvolvem formando os novos ramos. Não sei se você já viu aí na sua cidade, que quando a prefeitura manda podar as árvores, quando poda, a árvore começa a crescer de modo lateral. Isso acontece por conta das alcinas. Olha só, desenvolvimento de raízes. As alcinas estimulam o desenvolvimento de raízes adventícias em caules. Raízes adventícias são raízes que nascem a partir do caule. Então as alcinas também vão estar aí atuando no desenvolvimento dessas raízes. Desenvolvimento de frutos. As alcinas permitem, em algumas espécies, a formação de frutos partenorcárpicos. No caso, frutos que não possuem semente. No caso, se não possui semente, é porque não aconteceu fecundação. Já estou entrando aqui dentro de outro assunto. Mas só para você lembrar, a semente ela é proveniente da união lá das células germinativas da planta. A fruta ela vem do ovário. Então o que é a alcina junto com outro hormônio, que daqui a pouco eu vou dizer o nome dele? Eles interagem para poder o vegetal produzir o fruto, mesmo sem acontecer o processo de fecundação e tá ali aquele frutinho sem semente, beleza? Que eu chamo de partenorcárpico. Atua também na transformação do ovário em fruto após a fecundação. Então, apesar de a gente usar ele de modo artificial para produzir frutos, ele também contribui para o processo de formação do fruto, mesmo tendo acontecido a fecundação. De boas? E desenvolvimento do sistema vascular. As alcinas estimulam a formação de tecidos vasculares, xilema e floema. Enfim, note que tudo aqui está ligado à questão de desenvolvimento e crescimento, que de cara vai ser do hormônio alcina. Esse hormônio ele responde muito com relação à questão de luz. Essa questão de luz, eu acho, deixa eu ver se eu coloco mais como a alcina reage à luz, quando você vai ver numa próxima aula minha, falando sobre movimentos vegetais, que fala justamente isso, que a planta ela acaba mudando ou se invertendo,
cria uma espécie de vergadura por conta da luz, que acaba aí comprometendo a questão da produção de alcinas. Então, olha só que esse exemplo aqui. É porque eu quero explicar isso realmente na questão de tropismo. Eu não quero confundir muito sua cabeça. Mas olha só aqui. Quando a luz está em cima da planta, a quantidade de alcina ela acaba ficando lá no cantinho dela de boa. Só que quando essa luz acaba indo para uma outra parte da planta, a alcina ela tende a se distanciar da luz. A alcina ela não fica onde a luz está pegando, ela acaba ficando distante. Então aqui, por exemplo, ó, a luz está batendo aqui, ó. Cadê o mouse? A luz está batendo aqui. Então as alcinas elas saem daqui e vêm para cá. Ou seja, a luz ela acaba tipo fazendo com que a alcina ela saia do lugar que ela tá para ir para outro lugar. Mais ou menos isso, tá ligado? É porque isso realmente aqui é tropismo, mas eu quero só que você entenda isso, que a luz ela acaba modificando a questão da produção da alcina e, consequentemente, por causa disso, o alongamento do vegetal ele pode acontecer, ele pode ser modificado. O vegetal acaba ficando torto por conta disso. Olha aqui outro exemplo. A luz está aqui e olha aqui, ó, o alongamento que teve aqui por conta das alcinas que migraram para cá. Dentro aí de um tropismo que daqui a pouco eu vou dizer se é positivo, se é negativo. Mas guarda essa informação que eu digo ela em outra aula, tá bom? O que eu quero que você saiba aqui é a função desses hormônios. De boa? Outro hormônio que vai estar ligado à questão de crescimento do vegetal. Local de síntese, principalmente no ápice da raiz. O que é que esse bicho faz? Promove a divisão celular. O nome vem de citocinese, fase final da divisão celular, no qual o citoplasma se divide. Atrasam o envelhecimento das folhas e podem causar a quebra da dormência apical. A dormência, pessoal, é como se aquelas células da planta estivessem inativas. Então estão dormindo. Dormente vem de dormir, está dormindo. A citocinina, diferentemente das alcinas, enquanto as alcinas promovem o alongamento do vegetal, a citocinina ela promove a divisão celular. Então, cada vez que o vegetal se divide, suas células ele tende a aumentar de tamanho. Então, as citocininas é um hormônio importantíssimo para a questão de divisão celular. Muito legal é o etileno, que aí, brother, se você comprar uma fruta madura e juntar essa fruta madura com algumas frutas verdes, provavelmente depois de algumas horas, alguns dias, se você tampar dentro de um recipiente, todas as frutas que estavam verdes vão ficar maduras. Isso porque a fruta libera o gás etileno e o gás etileno atua diretamente na questão da maturação das frutas. Local de síntese, produzido praticamente em todos os tecidos, principalmente naqueles que sofrem algum estresse e naqueles que estão amadurecimento. Ela promove o amadurecimento do fruto. Promove o amadurecimento dos frutos e atua na queda das folhas e flores velhas. Esse lance de queda das folhas e flores é o que chamamos de abscisão. Por mais que tenha um hormônio que se chame ácido hormônio abscísico, ele não vai estar atuando na questão de queda de folhas, é porque o nome permaneceu o mesmo. O gás etileno é quem vai estar mais participando desse negócio de queda de folhas do vegetal. Mas o grande jargão de vestibular que adora é perguntar o nome do hormônio que promove aí o amadurecimento do fruto, que é o gás etileno, beleza? Então, vem de cair esse hormônio aí, ele na realidade não faz isso, ele adapta o vegetal a algumas situações. Como, por exemplo, local de síntese, principalmente em folhas maduras submetidas ao estresse hídrico e nas sementes. Quais são seus efeitos? Fechamento dos estômatos em resposta à falta de água em manutenção da dormência das sementes. Esse fechamento dos estômatos ele é importante para a planta não perder água. Então, caso caia numa prova de vestibular perguntando qual o hormônio importante para fechar os estômatos, marque lá a opção ácido abscísico. Tem o seu local de síntese no tecido caulinar e sementes em desenvolvimento. O que é que ele faz? Estimula o crescimento de variedades de plantas anãs através do alongamento do caule.
quebra da dormência e germinação das sementes, estimulação da produção de flores e frutos. Outro hormônio aí que promove a questão do crescimento e desenvolvimento do vegetal e quebra da sua dormência. Só que quando cai em provas de vestibular, o que adora cair com relação às giberelinas é perguntando o nome do hormônio que promove o processo de germinação. Germinação é quando a semente ela se desenvolve e vai originar em si um novo vegetal. Então marca lá a opção giberelinas. Só voltando lá para alcinas, caso tenha ficado um negócio meio eita, ele ficou meio assim quando foi falar sobre a questão da luz que atua nas alcinas. É porque na aula de movimentação do vegetal eu vou estar falando melhor sobre isso. Então assista essa aula que eu vou estar falando sobre isso e você vai poder entender isso melhor. O que eu queria que você entendesse aqui eram as funções. No mais, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixe o seu like para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que existe aqui o link para você poder baixar esse material e também baixar o áudio dessa aula, caso você esteja interessado para ouvir depois. E também tem aqui na descrição o link do meu WhatsApp, Tira Dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, você mande para mim, que eu tiro na mesma hora. No mais, fico por aqui, valeu e foi boa!